quarta-feira, Solange. Eu ia falar, hoje é quarta ou hoje é quinta? Estamos cravados na metade da semana, Solange Moraes. Dia de papo cabeça. Hoje é o dia perfeito para falar do assunto de hoje. Você tá bonito com essa camisa. Tô, né, Sol? Olha só. Tá, olha só. Igor, mostra, corta na 2 pra gente. Só, por favor. Corta na 2, corta na 2. Na 2, Igor. Olha, garoto prodígio. Eu estou me sentindo muitíssimo bem vestido hoje, Sol. Tá lindo, hein? Damiller, olha que coisa linda. Lindão, lindão. Bom, gente, estamos chegando. Hoje é dia de papo cabeça. Bora lá começar o programa. Você não precisa se identificar, porque o assunto hoje é um pouquinho delicado. Mas nosso objetivo é justamente trocar ideia para que mude o rumo de muitas vidas aí. Mas vamos alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração? Há uma lição que eu aprendi com o meu grande mestre, que é o meu pai, que não está mais entre a gente, mas ele sempre dizia o seguinte, que o único momento que você tem para ser feliz, o único momento que você tem para ser feliz, o único segundo é agora. É justamente agora. Então não se apegue àquilo que já passou e muito menos se preocupe naquilo que está por vir. Confie em Deus, mas confia de verdade, tenha certeza de que Ele acredita em você. Se Ele acredita em você, que tal você acreditar em você mesmo? Esse é o nosso toque de hoje. Garoto prodígio, o que tem no programa? Sol, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia é afastado por venda de sentenças e uma mulher arrisca a própria vida para salvar um koala. Tem essas e outras notícias agora no Falando Nisso. E é claro que tem prêmios nas nossas redes sociais. Você pode participar conosco e concorrer a um super kit para você com produtos da Tracta, Polipet, Cooper, Ortovip, uma caixa de azeites. Para concorrer, você só precisa curtir essa foto, marcar 2 amigos, compartilhar no nosso Facebook. E quem participar ao vivo pelo telefone concorre a 4 vales para almoço delicioso no restaurante Consciência, no centro de São José dos Campos. Esse almoço será válido de segunda a sexta-feira para 5 dias após a data do sorteio, que será realizado na próxima sexta-feira. Bora começar o nosso bate-papo? Hoje é dia de papo cabeça. Quero começar antes de qualquer coisa agradecendo o carinho de uma fofa que está sempre com a gente, mas ela sempre está de longe, lá de Caraguatatuba, ela manda vídeo, mas hoje ela veio até o estúdio, a nossa querida Fernanda. Beijo, Maria Fernanda, obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Carinho bom receber você aqui, muito obrigada mesmo, estamos bem felizes mesmo. E a Fê falou, tá calor lá em Caraguá, né, Fê? Chovendo, mas tá chovendo. Bom, faz parte do Falando Nisso totalmente. Exatamente. Muitas situações que a gente passa faz pensar assim, será que eu mereço isso que eu estou recebendo? Tem gente que fala assim, eu só faço bem e nada dá certo na minha vida. Pois é, Sol, será que o pensamento tem influência, tem consequências na nossa vida? Você atrai aquilo que merece? Será? Ele está aqui para tirar as nossas dúvidas. Ele que é um grande cara, Thiago Lousas, que é psicanalista, que é coach, que entende tudo de mente. Obrigada, Ti. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Thiago. Obrigada, fica aqui. Bom, a gente estava conversando lá fora, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a nossa enquete, assim que retomarmos o espelhamento. Tiago, a primeira pergunta é justamente assim, a gente realmente colhe aquilo que a gente planta? É sempre na vida? Isso é regra? A vida é ação e reação? A gente tem que entender uma coisa dentro da nossa psique, né? A gente sempre vai procurar a homeostase. Então, quando eu tenho um desequilíbrio interno, né, alguma coisa, alguma mágoa, alguma culpa, alguma frustração que me acontece no processo da vida que é inerente, eu vou tentar compensar externamente, né? Então vamos dizer que eu tenho lá um menos 10 de carência por alguma coisa que eu sofri na minha infância, na minha adolescência, na minha criação. Se eu tenho menos 10 de carência internamente, eu vou tentar suprir com mais 10 para minha vida ficar equilibrada, correto? E por exemplo, essa carência, o que acontece? Às vezes eu procuro um relacionamento um pouco mais abusivo, às vezes eu procuro um relacionamento que às vezes a pessoa não me trata bem, mas eu me sujeito àquilo porque ela me dá alguns ganhos, às vezes um ganho familiar, que eu gosto de ter uma família, que eu quero ter uma família, ou um ganho financeiro, um ganho afetivo. Então, de certa troca. É a troca. Mas a gente às vezes faz sem perceber isso. A gente às vezes não percebe esse movimento porque esse movimento ele está inconsciente. Esses sentimentos, eles são mascarados de forma inconsciente. É uma compensação que tentamos nos dar. É totalmente uma compensação. Então a gente sempre vai fazer essa troca para o nosso equilíbrio, nosso sistema psíquico sempre ficar em homeostase. A gente precisa do equilíbrio.
né, para viver. Então, se eu estou desequilibrado internamente, eu vou procurar algum externo para fazer essa compensação. Entendi. E muitas vezes, olha, até de um relacionamento abusivo a gente vai falar sobre isso. Mas vamos espelhar, Prodígio, como é que tá a nossa você enquete pode participar da nossa enquete pelo Instagram, @FalandoNissoBand, muito fácil, é só entrar lá que já está as perguntas para você participar conosco. Você acha que a gente atrai aquilo que merece? 86% das pessoas, doutor Lousas, acha que sim, que a gente atrai os nossos pensamentos atraem as coisas. A segunda pergunta que fizemos: e se não houver amanhã? Isso é forte, hein? E se não houver amanhã? Você foi feliz hoje? 82% das pessoas dizem que sim. Olha que coisa boa. Isso é muito bom. Agora, a questão, nós abrimos o programa com uma mensagem muitas vezes do apego ao passado e da preocupação com o futuro, né? E muitas pessoas se arrependem daquilo que elas fizeram no passado. Sim. Mesmo se a gente se arrepender, seja qual for o ato que a gente cometeu, eu vou colher lá na frente, o arrependimento, ele zera essa colheita negativa ou não? É bem legal a sua pergunta, porque a gente só se arrepende de alguma coisa que a gente sente culpado, certo? Se houver a culpa e eu ficar guardando essa culpa, ela vai ter esse processo de compensação. Agora, se eu tenho a culpa e me arrependo daquilo que eu fiz, lógico, o arrependimento tem que ser verdadeiro, porque todo arrependimento ele gera uma mudança de postura. Então, se eu fiz alguma coisa, me arrependi e mudei a postura, óbvio que ali lá na frente eu não vou ter que mais fazer essa compensação, porque eu eliminei aquela culpa. A culpa só serve para uma coisa, para gerar arrependimento e só. De caso contrário, ela vai causar esse transtorno mesmo que a gente tem. E a gente sabe hoje que com doenças psicossomáticas, isso gera algumas outras coisas. Por exemplo, culpas, mágoas, como eu disse, ele vai gerar câncer. A gente já tem alguns estudos avançados nesse sentido que gera doenças mesmo se a gente ficar guardando esses sentimentos que não são tão bons. Quer dizer, então é aquela coisa, se arrepender de verdade, através de ações e não só de palavras, você faz uma colheita mais saudável. Olha só, colheita saudável, bom termo só. Daqui a pouco você continua tirando as suas dúvidas com o Thiago Lousas, mas agora é hora de ficar bem informado com as notícias da redação. E os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a decidir nesta quarta-feira se é preciso autorização judicial para o repasse de informações sigilosas nos inquéritos. Nós vamos saber mais detalhes com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Israel. Parece que teve uma pausazinha para o almoço dos ministros agora, né? Teve sim, só o Dias Toffoli comentou agora há pouco, eles vão fazer uma recessão aí para essa pausa no almoço. Também comentou há pouco Augusto Aras, o novo procurador-geral da República, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. E por falar em um procurador-geral da República, ele pediu para o Supremo Tribunal Federal para revogar a decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, que paralisou mais de 900 processos que utilizaram dados financeiros sigilosos do antigo COAF. O assunto será discutido daqui a pouco, a partir das 2h30 da tarde, lá no Supremo Tribunal Federal, e está sendo já dito lá em Brasília desde cedo. Vamos com as informações com a repórter Carolina Vilela. A aposta é de um placar apertado no julgamento desta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão decidir se a polícia e o Ministério Público podem usar dados sigilosos de órgãos oficiais, como a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, em investigações sem autorização prévia da Justiça. O caso ainda nem começou a ser analisado pelo plenário e já é marcado por reviravoltas. Após recuar da própria determinação para acessar documentos do antigo COAF sobre 600 mil pessoas e empresas, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, também desistiu de obter cópias de 6 mil relatórios emitidos pela Receita Federal nos últimos 3 anos. Toffoli já havia recebido da Unidade de Inteligência Financeira o acesso ao material. Ele chegou a pedir também documentos impressos, mas o órgão explicou que tudo é feito por meio digital, com senha, para que haja sempre um histórico de identificação de entrada no sistema. O presidente do Supremo afirmou que não realizou o cadastro necessário e que jamais acessou os relatórios.
Bom, vamos acompanhar de perto. Saiu qualquer novidade durante o Falando Nisso, você pode invadir aqui o programa, tá? Agora, o Superior Tribunal de Justiça afastou o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, além de juízes, 2 juízes e 3 desembargadores, né, Israel? Qual que foi o motivo? Só ao todo são investigados agora por venda de sentenças. Segundo o Ministério Público, uma organização criminosa se instalou no judiciário para a legitimação de terras baianas. A repórter Júlia Sarmento tem todas as informações. Vamos conferir. A Polícia Federal cumpriu 40 mandados de busca e apreensão em Salvador, em outras 3 cidades do estado e em Brasília. Um dos alvos foi a sede do Tribunal de Justiça da Bahia. O objetivo da Operação Faroeste foi combater um suposto esquema de venda de decisões judiciais e tráfico de influência, envolvendo principalmente casos de grilagem. A suspeita de que o esquema de corrupção era praticado por um grupo formado por servidores do Tribunal de Justiça, advogados e produtores rurais. Eles atuavam na venda de decisões judiciais para legitimar terras no oeste baiano. 6 magistrados foram afastados por 90 dias. O presidente do órgão, Gesivaldo Brito, 3 desembargadores e 2 juízes de primeira instância. 4 advogados foram presos temporariamente na operação. Entre eles, Adailton Maturino, apontado como líder do esquema. Ele se apresentava como cônsul da Guiné-Bissau ou juiz aposentado, mas nunca exerceu nenhuma dessas funções. A Polícia Federal investiga ainda o uso de laranjas e empresas para encobrir os benefícios obtidos de forma ilegal. A Justiça bloqueou 581 milhões de reais em bens dos investigados. Em nota, o Tribunal de Justiça da Bahia informou que ainda não teve acesso ao conteúdo do processo. Já a Seção Bahia da Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai adotar as medidas para apurar rigorosamente a possível conduta ilegal dos advogados envolvidos. E o Tribunal de Cassação da Itália confirmou a sentença de prisão perpétua de Cesare Battisti. Ele foi condenado por 4 assassinatos cometidos na década de 70, mas conseguiu escapar do cumprimento da pena durante 40 anos. Battisti passou parte desse tempo no Brasil, onde conseguiu proteção do governo na época do Lula. Em janeiro deste ano, a condição de refugiado foi revogada e ele fugiu para a Bolívia, onde acabou preso e extraditado para a Itália. Está colhendo aquilo que plantou. É o assunto 40 de hoje, anos depois, né? Mas está colhendo. Né? Tarda, mas não falha, né? Como diz por aí. Travessia da balsa de Ilhabela, São Sebastião, ficou parada pela manhã hoje para veículos pesados como caminhões, carretas e ônibus por causa da maré baixa. Israel, atualiza pra gente, está tudo normalizado por lá? Oi, Eugênio, está tudo normalizado sim. Tem um tempo um pouco mais encoberto no litoral norte paulista. As condições são boas de viagem para quem desce a serra e pega a travessia de balsas lá entre São Sebastião e Ilhabela. Nesse momento, o motorista consegue utilizar o canal entre o continente e o arquipélago, faz boa viagem por lá também. Lembrando que não tem sol no litoral, probabilidade de chuva no final da tarde de hoje por lá também. Para quem segue pela rodovia dos Tamoios e sobe em direção ao vale, boa viagem, não tem nenhum problema ao motorista neste momento. Mas na Dutra, para quem segue em direção ao Rio de Janeiro, lá em Guaratinguetá, no quilômetro 65, ali na região do Vale Histórico, lembrando, tem obras sendo realizadas pela concessionária CCR Nova Dutra. Eugênio. Muito obrigado, Israel. Nós vimos aí pelas imagens que está começando a chover na Tamoios. Então, atenção. Vamos checar agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nos próximos dias. Sempre começando lá em cima na Serra, São Bento do Sapucaí registra 23 graus, possibilidade de chuva. Campos do Jordão, mesma temperatura. Em Igaratá, 26 graus, Lavrinhas, 24, Roseira, 28, também possibilidade de chuva nas 3 cidades. Já no litoral norte, Ilhabela registra 24 graus, assim como Ubatuba, também chove por lá. Guaratinguetá, vamos destacar Guaratinguetá, 28 graus. A temperatura sobe ao longo da semana, mas durante o fim de semana volta a cair e começa a chover também. Chuva em toda a região. E daqui a pouco a gente confere um ato de amor-sol. Mulher arrisca a própria vida para salvar um koala de um incêndio. E já já você confere. Hoje também tem dicas de saúde com a Vale Infusões. Olá, eu sou a doutora Ana Luísa, médica na Vale Infusões. No Dicas de hoje vamos falar sobre espondilite anquilosante. Não perca, até já!